Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Capítulo 3, versículo de 1 a 6. Diz assim o texto da palavra: Depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, promovendo-o e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam-se diante de Amã, conforme as ordens do rei. Mardoqueu, porém, não se curvava e nem se prostrava diante dele. Então, os oficiais do palácio real perguntaram a Mardoqueu: por que você desobedece à ordem do rei? Dia após dia, eles lhe falavam, mas ele não lhes dava atenção e dizia que era judeu. Então, contaram tudo a Amã, para ver se o comportamento de Mardoqueu seria tolerado. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, Amã achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império do rei Xerxes. Amados irmãos em Cristo, o livro de Esther conta uma história que é um verdadeiro holocausto do Antigo Testamento contra o povo judeu ou contra o povo de Deus. A história da Bíblia mostra que ao longo da história, o povo de Deus, o Israel de Deus, sofreu perseguições. O povo de Deus, o Israel de Deus, sofreu na mão de outras pessoas. Há um espírito do mundo que busca glória e que busca reconhecimento e que ele precisa ser satisfeito. E esse espírito não satisfeito, ele gera fúria, gera raiva. E quando você, filho de Deus, servo de Deus, serva de Deus, se posiciona como um filho de Deus e como uma serva de Deus, isso provocará fúria naqueles que estão debaixo do domínio de um Deus que não quer que o nome do Senhor esteja acima de todo nome, que deseja receber glória. E esse espírito das trevas, que é antagônico, contrário ao espírito de Deus, ele se apodera de pessoas ao longo do tempo e ao longo da história, e essas pessoas empoderadas, ou os poderosos deste mundo, eles então passam a buscar para si reconhecimento, honra, passam a buscar para si aplausos, passam a buscar para si algo que pertence a Deus. A luta que cada um de nós, enquanto servos do Senhor, tratamos no nosso dia a dia é a luta para viver neste mundo que não adora a Deus, que não reconhece o senhorio de Deus, que não se curva diante de Deus, e ainda assim, eu e você, enquanto servos de Deus, continuarmos nos curvando diante de Deus, continuar adorando a Deus, continuar cultuando a Deus e continuar reconhecendo que toda honra, toda glória e todo louvor pertencem ao Senhor. Esse é um desafio. Satanás, ele então incita nosso coração a que nós sejamos honrados e nós sejamos reconhecidos por outros. Amã, ele não foi inocente.
Mas ele foi muito mal assessorado. Eu sempre falo aqui, né? Nós precisamos ser cuidadosos com aquelas pessoas que nós deixamos ficar dos nossos lados. Ou precisamos ser cuidadosos com aquilo que ouvimos. Uma das mensagens ou submensagens que a gente entende quando lê o texto bíblico de Esther e faz referência na vida de Amã, é que ele ouviu pessoas que potencializavam nele aquilo que desagradava a Deus. O texto já começa aqui no capítulo 3, versos de 1 a 6, mostrando que havia pessoas que implicavam com Mardoqueu, que não se curvava diante do outro homem, porque se curvava diante de Deus. E ele dizia: eu sou servo de Deus, eu sou judeu, eu sou filho de Deus, eu vou me curvar diante de Deus. A Bíblia, então, a Torá, ou a lei, ou o texto sagrado, dizia, e Mardoqueu sabia disso, que não deveria adorar a outros deuses, não deveria se curvar diante de outros deuses. E a proposta feita por Amã era exatamente essa, para contrariar a lei de Deus. Porque é assim que o mundo faz, nos faz proposições específicas para sermos transgressores dos caminhos do Senhor. Amã, ele estabelece essa lei, e toda a sua vaidade e todo o seu poder, eles iam aumentando e sendo potencializados por aqueles que estavam do lado dele. O texto é claro e fala: olha, contaram tudo para Amã, versículo 4. Contaram tudo, fofoquinha, intriga. Contaram tudo para Amã, para ver como é que Amã ia reagir diante dessa posição de Mardoqueu de não se curvar diante dele. Amã, você é o cara. Amã, você tem poder. Amã, você precisa ser reconhecido. Eu te reconheço, Amã. Olha, bajulação, fofoca, intriga, colocando um contra o outro. Uau! Potencializando em Amã um defeito que ele tinha, que era a necessidade de ser valorizado por homens. Agora tu vê o decreto que o cara arrumou, que todo mundo, quando estivesse diante dele, tinha que se curvar. Que é isso? Que coisa esdrúxula, e que, se não for o entendimento à luz da palavra, não tem o menor sentido. Alguém exigir que o outro se curve. Você vê claramente que é uma afronta de Satanás contra a lei de Deus, que orienta que nós devemos nos curvar diante do Senhor, como você fez aqui nessa manhã. Você se ajoelhou diante de Deus. Então, essa posição de Amã contrariava a lei de Deus. Mardoqueu ficou firme no seu posicionamento enquanto servo de Deus, e o time do contra, ou aqueles que eram os bajuladores de Amã, ou que potencializavam o mal na vida de Amã, faziam essa intriga para ver qual seria o comportamento dele, incitando a ira. Então a gente vê aqui um estopim, a gente vê aqui a pólvora, e a gente vê aqui tudo preparado para uma tragédia. Um defeito que, ao invés de ser identificado, um defeito que, ao invés de ser condenado, ele era potencializado. Que Deus te dê graça para que os defeitos que você tem, eles não sejam potencializados por aqueles que estão do seu lado. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e te dê maturidade para que você seja capaz de ouvir os seus defeitos e não se afrontar, não se ofender. Pelo contrário, que você seja capaz de crescer, mudar a sua mente, renovar-se pelo novo entendimento segundo a direção de Deus e ficar livre de valores seculares que te afastam da vida em plenitude. Que Deus te dê graça para que você não receba maus conselhos que te atrapalham ao invés de te ajudar, que talvez façam bem aos seus ouvidos, mas fazem mal para a sua vida. Os conselheiros de Amã, então, contaram tudo a ele para ver o comportamento
que Amã ia ter diante de Mardoqueu, se ele iria tolerar o comportamento de Mardoqueu. Quem era Mardoqueu? Mardoqueu era aquele camarada fiel que anteriormente descobriu uma conspiração contra o rei, denunciou aquela conspiração e por causa daquela denúncia o reino foi poupado. E o texto não fala que hora nenhuma Mardoqueu havia sido honrado, mas de repente aqui do capítulo 2 para o capítulo 3 mostra que Amã foi honrado. Talvez subentendendo que Amã meio que roubou a honra de Mardoqueu, como se ele tivesse sido o mentor intelectual. Na minha imaginação santa, eu posso imaginar isso a partir da interpretação do texto. Mardoqueu denunciou e protegeu a Amã, coube receber, mobilizar, e foi honrado no lugar do Mardoqueu, ladrão de honra. Talvez Amã tenha sido esse ladrão de honra, porque quem quer honra quer o tempo todo, e o texto mostra o caráter de Amã como alguém assim. Eu não posso afirmar, mas também não é possível negar que Amã tenha roubado a honra de Mardoqueu. O fato é que Mardoqueu não foi honrado, e não ficou correndo atrás disso, deixou passar. Esqueceu, deixou passar, não procurou a honra, continuou vivendo a vida dele. Pelo contrário, continuou sendo fiel a Deus na sua caminhada. Agora, o livro de Esther, capítulo 5, versículo 9 até o versículo 14, diz assim: naquele dia, que dia? Um dia qualquer, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem mostrou respeito em sua presença. Amã, porém, controlou-se e foi para casa. Reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher, Amã vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. E acrescentou Amã: além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela lhe ofereceu. Ela me convidou para comparecer amanhã com o rei. Verso 13. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim, você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou Amã, e ele mandou fazer a forca. Mais uma vez, a gente vê aqui uma pessoa vaidosa, que buscava a própria glória, que se agradava de palavras que exaltassem a sua própria vida, recebendo um conselho que era um mau conselho, e era da própria mulher. Esse exemplo mostra que nós corremos o risco de sermos maus cônjuges quando nós aconselhamos de maneira equivocada o nosso marido, a nossa esposa. Porque tem muito casal que, para não se aborrecer com o outro, para não gerar uma contenda com o outro, já sabe como o outro é, como Amã. Zeres, sua mulher, sabia como ele era, vaidoso, que gostava de se vangloriar, que tinha lá suas características, e com o tempo um homem sabe o que a sua esposa gosta, o que ela é, e vice-versa. A esposa sabe o que o seu marido gosta e o que ele é. Então Zeres, para agradar ao marido, potencializou nele um problema
ao invés de lhe dar um conselho que o abençoasse, ela falou: mata esse desgraçado, faz logo uma forca para matar Amã. Ou seja, marido, você é o cara, você tem a honra do rei, você tem a honra da rainha, e esse judeuzinho está te aborrecendo. Esse homem manda construir uma forca e logo pela manhã enforcam nela. Fica livre daquilo que te aborrece. Essa mulher, ela foi pedra de tropeço para esse marido. Ela deu um conselho que não o ajudava a ser uma pessoa melhor. Ela lhe deu um conselho que o ajudava a continuar na doença da sua própria vaidade. A história de Amã mostra um homem fraco, que buscava ser reconhecido pelos homens, que, ao ser confrontado por pessoas que queriam ver qual era o seu comportamento, ele se posicionava para enaltecer a si mesmo, e que, dentro da sua própria casa, conduzia a sua família da maneira que ele fosse o centro de todas as atenções, e que conduzia a sua mulher a lhe proporcionar uma exaltação a si mesmo. Vaidades sobre vaidades. Amã, ele vivia em função do que os outros diziam e em função de uma busca pelo reconhecimento dos outros. Não que ele não tivesse as coisas. Ele já tinha. Ele já tinha dinheiro, ele já tinha um reconhecimento do rei, ele já era o maior e mais importante de todos os nobres, mas dentro do seu coração havia uma raiva, um ódio, um descontentamento, que ele falou: eu tenho tudo, mas enquanto esse judeu Mardoqueu estiver no palácio, porque é assim que o inimigo faz, queridos. O inimigo, ele incita o ser humano à vaidade, ele incita o ser humano à soberba, mas ao mesmo tempo vai continuar um vazio no coração daquele que é vaidoso e é soberbo, e ele vai continuar querendo algo, sempre vai lhe faltar. Nunca será o suficiente. E ele fala claramente isso daqui. Olha, verso 13, Esther capítulo 5, versículo 13. Tudo isso não me dará satisfação. Entenda que o que o inimigo oferece, ou o que o mundo oferece, ou o que os homens oferecem, sempre vai deixar um vácuo e não lhe dará a satisfação suficiente. E é nesse movimento que o inimigo engana, e você vai buscando, e você vai buscando, e o inimigo vai te enganando. Então a submensagem desse texto é a ideia de um problema instituído na vida de Amã, que buscava um reconhecimento de pessoas, e um problema de ele estar ouvindo quem o aconselhava de maneira equivocada, porque ele gostava de ouvir esses conselhos, que potencializavam o seu problema. A grande dificuldade é que essa história, ela não tem a ver com a vida de Amã. Amã, ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe o que está envolvendo a sua vida, mas ele está se metendo com alguém que ele não deveria se meter. Ele está se metendo com um filho de Deus, com o povo de Deus, com o escolhido do Senhor. Então essa mensagem é para você que está aqui nessa manhã, você que é povo de Deus, você que está aí online, você que é povo de Deus, pova de Deus, ô Jeová, você que é povo de Deus, servo de Deus, filho e filha de Deus, você que por sua fidelidade a Deus, por vezes incitará implicância, ódio, fúria, ira de outras pessoas que estão debaixo do espírito deste século, o espírito deste mundo.
Você que é filho de Deus e que por causa do seu testemunho, do seu posicionamento, do seu jeito de falar, de se vestir, de se comportar, não ir a determinados lugares, não frequentar determinados ambientes, não se envolver com determinadas situações, não falar uma linguagem comum, você se torna um alvo. Essa mensagem é para você que é filho de Deus. Mardoqueu, ele manteve o seu posicionamento. Esther, capítulo 6, versículo 6, e depois eu vou ler o versículo 10, diz assim, Esther, capítulo 6, versículo 6. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? Deixa eu só lhe explicar o contexto rapidamente. Teve lá aquela denúncia que foi feita no capítulo 2 do livro de Esther. O rei não foi poupado. Mardoqueu ficou registrado que era a pessoa que trouxe essa honra, mas ele não recebeu nada. Já Amã, ele foi honrado. No capítulo 3 mostra a honra de Amã, que todos queriam, que ele exigiu que todos se curvassem ou deveriam se curvar diante dele. Mardoqueu não se curvava. Amã foi nutrindo esse ódio, esse descontentamento, essa raiva. E ele foi até o rei e ofereceu um monte de peso em prata para o rei como uma oferta, para que o rei lhe desse autoridade para matar todos os judeus, para matar Mardoqueu e para matar todos os seus iguais, todos os seus compatriotas, todos os judeus, matar toda a sua raça. O rei deu essa autorização para Amã e devolveu o dinheiro para ele, porque o rei tinha Amã em prestígio. Mardoqueu, quando soube deste decreto que veio da parte do rei, que havia um dia e uma hora e uma data marcados para que ele fosse morto e todo Israel fosse morto, Mardoqueu vai até o palácio e pede para Esther, que era judia, sobrinha dele, e fala com a sua sobrinha e diz: olha, você precisa fazer alguma coisa. Esther fica atordoada com essa situação e ela titubeia no posicionamento dela, mas a mãe insiste e ele fala: você também é judia, você também vai morrer, você precisa fazer alguma coisa. Quem sabe não foi para essa finalidade que Deus te colocou aí no palácio? E então Esther dá aquela declaração fatídica, ela fala: tá bom, eu irei, se morrer, morri. E ela então aceita o desafio e ela pede para o rei, seu marido, para fazer um banquete e convida a Amã. Amã, quando sabe que ele é convidado, aí que ele cresce ainda mais e ele se vangloria, e é nesse momento de vanglória que a sua mulher fala para ele: você não vai num palácio, você não vai no rei, então pede logo para o rei matar logo esse judeu Mardoqueu, depois tu mata os outros. Começa matando ele, faz logo essa forca. E Amã, ele fica impulsionado com esse mau conselho da sua mulher, manda construir durante a noite. Mardoqueu sabe de quê, irmãos? Repete assim comigo: Mardoqueu não sabe de nada, mas ele continua fiel a Deus. Mas ele não sabe de nada, mas ele continua fiel a Deus. O que ele sabia? Ele sabia que havia um decreto que ele seria morto. Ele sabia que havia um decreto para todos os judeus serem mortos. Ele fez o que estava ao alcance, foi até alguém do palácio, pediu ajuda, que era sua sobrinha, mas ele não sabia nada que estava acontecendo. O que Mardoqueu não sabia é que durante aquela noite o rei perdeu o sono, ele ficou atordoado, mandou pegar os livros e foi escrito nos autos dos livros das crônicas dos reis da Pérsia, que essa história estava lá, que Mardoqueu havia, e ele pergunta: o que fizeram esse homem? Nada. Então ele vira para Amã, quando Amã chega na presença do rei, e ele pergunta: Amã, versículo 6, o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem prazer em honrar?
E aí, esse é o contexto da cabeça de Amã. Amã não está entendendo que o mundo espiritual está se desenrolando. E ele é vaidoso, e ele é soberbo, e ele é potencializado pelos conselhos daqueles que estão do lado dele e que sabem que ele gosta de ouvir essas coisas. E ele é potencializado pelo conselho da sua mulher, que sabe que ele gosta de ouvir. E ele está indo contra o servo do Senhor, que também não sabe nada, que está ali, sabendo que tem uma data marcada para a morte dele, sabe que está ali prestes a sofrer as consequências da fidelidade que ele tem diante de Deus. Aí o rei tem um sonho. Não é natural isso. O rei tem um sonho e chama Amã. Quando Amã ele é chamado, ele conclui, porque a mente conclui daquilo que está cheio no coração. A mente conclui da influência que a gente recebe. A mente conclui daquilo que nós colocamos para dentro da nossa vida. Então, cuidado com aquilo com que você se influencia. Os livros, os filmes, os lugares, as pessoas. Cuidado, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, a mensagem. Cuidado com a mensagem que você ouve, que seja a mensagem de Cristo. Amã, então, que ouvia uma mensagem diferente, influenciado por aquilo que ele ouvia, que ele achava, ele concluiu: uau, eu sou mesmo o cara, o rei quer me honrar muito, o que eu quero mais? Bom, eu já tenho tudo, já vou matar aquele infeliz do Mardoqueu, vou destruir a família dele, a casa dele, o povo dele. Então eu quero andar eu quero ser exatamente igual ao rei. Eu quero a capa do rei, eu quero o cavalo do rei, eu quero a coroa do rei, eu quero tudo que o rei tem, eu quero. E aí ele dá esse relatório para o rei. E no versículo 10, então o rei ordenou, Esther, capítulo 6, versículo 10, depois de todo esse contexto, de toda essa mentalidade de Amã, que não sabia do que estava acontecendo, assim como Mardoqueu também não sabia o que estava acontecendo, o rei vira para Amã e diz, então o rei ordenou a Amã: vá depressa, apanhar o manto e o cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você me recomendou. Aleluia. Porque Deus usa o inimigo para nos honrar. Não sou eu quem diz isso, é a palavra de Deus que diz isso. Então a primeira mensagem que eu quero trazer para você, não uma submensagem como foi a de Amã, mas a primeira mensagem que eu quero trazer para você é que você, mantendo a sua fidelidade a Deus, os inimigos surgirão. Porque não tem a ver com você, tem a ver com o Deus que você serve. Porque se você abrir mão de Deus, se você falar a linguagem do mundo, se você for como o mundo os seus inimigos virarão amigos instantaneamente. Então é espiritual. Mas se você mantiver a sua fidelidade ao Deus que você serve, aquele inimigo que quer te destruir, aquele inimigo que trama contra a sua vida, aquele inimigo que te odeia, aquele inimigo que quer te ver enforcado, aquele inimigo vai ser uma ferramenta nas mãos de Deus para trazer honra para a tua vida. Receba essa mensagem da parte de Deus, porque se você é fiel a Deus, Deus saberá te defender. Entenda, não busque a glória dos homens. Você serve a um Deus que sabe defender os seus filhos. E foi o que Deus fez na vida de Mardoqueu. Ele não sabia de nada do que estava acontecendo, nem Amã. O mundo espiritual é oculto, acontece em segredo, mas acontece. E as consequências chegam, e os resultados chegam. Chegou na vida de Mardoqueu e vai chegar na sua vida se você mantiver a sua fidelidade a Deus. Segundo ponto, Esther, capítulo 6, versículos 12 a 14. Eu vou precisar correr um pouquinho por causa do avançado da hora. Esther, capítulo 6, versículo 12 a 14. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio real, depois de ter sido totalmente honrado.
Ele não ficou preso àquela honra, ele voltou para quem ele era. Amã, porém, correu para casa, com o rosto coberto, muito aborrecido. E contou a Zeres, a sua mulher, e a todos os seus amigos o que lhe havia acontecido. Tanto os seus conselheiros como Zeres, sua mulher, lhe disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. E enquanto conversavam, chegaram os oficiais do rei, e às pressas levaram Amã para o banquete que Esther havia preparado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: com uma mulher dessa dentro de casa, o cara não precisa de inimigo. Misericórdia. Ela pegava a vaidade do marido, potencializava, e quando ela viu que o marido ia cair, ela profetizou desgraça na vida do próprio marido. E ela virou para o marido e falou: já começou a tua queda, vai cair, seu infeliz, vai cair. Que mulher é essa? Que tipo de gente é essa? Que fala o que o outro quer ouvir, mas nutre no coração um ódio, uma raiva, e que profetiza maldição na vida, até mesmo do cônjuge. Que Deus te livre de ser assim como Zeres. Que Deus te livre de ter uma mulher ou um marido como Zeres. Que Deus te livre de ter a vaidade de Amã. Que Deus te livre de receber profecias de desgraça na tua vida, em nome de Jesus. Que todas as boas palavras de Deus cheguem e alcancem a tua casa, mas que nenhuma profecia da maldição, vai chegar a tua queda, ela chegue na tua vida. Sabe por quê? Porque a maldição sem causa não prosperará. E a Bíblia diz que Jesus se fez maldito no teu lugar. Maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus, ele foi para o madeiro, para o teu lugar. Ele se tornou maldição no seu lugar. Nenhuma maldição chegará à tua tenda, nenhuma maldição chegará na tua casa, nenhuma maldição chegará na tua vida. Amados, a gente vê claramente a justiça de Deus. Aquele que amaldiçoava, agora é amaldiçoado. Amã. E aquele que era fiel a Deus, agora é honrado por Deus, através do inimigo. Entenda, talvez você não esteja vendo o que está acontecendo, mas as coisas estão acontecendo. Entenda, sobre a tua vida não cabe encantamento. Nenhuma praga chegará na tua casa. Não foi o que nós lemos no Salmo 91? Nenhuma. A fidelidade te protege. A fidelidade do Senhor, ela é um escudo nas suas mãos. Os homens podem tentar, a fúria do inimigo pode se levantar, mas o Senhor sabe defender aos seus filhos. Esther capítulo 7, versículo 3, diz assim: então a rainha Esther respondeu, estava no banquete, o rei feliz, todo mundo lá, Amã lá, então Esther teve assim a direção do rei, pede o que você quiser. Então Esther lhe respondeu, a rainha Esther respondeu, verso 3 do capítulo 7, isso: se posso contar com o favor do rei, isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Verso 5. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde é que está esse cara que fez isso? Respondeu Esther: o adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Eu quero dizer para você, o texto de Malaquias fala isso, Malaquias 3,14, se eu não me engano. Então se verá a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Eu quero dizer para você
que haverá identificação de quem é filho de Deus e de quem é o inimigo. As coisas podem parecer ocultas, mas a honra é reservada àqueles que são dignos de honra. E a justiça de Deus e o juízo de Deus é reservado àqueles que são dignos da justiça e do juízo de Deus. O inimigo será identificado. Nós servimos a um Deus que não é injusto. Honra os filhos e mostra o seu juízo e a sua justiça para aqueles que, contrariando as orientações e as leis de Deus, se tornam inimigos de Deus e inimigo do povo de Deus. Com isso, eu quero dizer para você o seguinte: se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, você tem um pai que te protege. O teu inimigo vai ser identificado e o teu pai vai saber como tratar com o inimigo. Minha é a vingança, eu retribuirei, assim diz o Senhor. Você não precisa ser vingativo. Você não precisa ficar se sentindo injustiçado. Você não precisa ficar com ódio no seu coração por aqueles que são teus inimigos. O livro de Provérbios fala isso. Inclusive na saída do museu do Holocausto, lá em Israel. Eu estive lá, vi e li. É chocante. Porque você entra no museu do Holocausto, está ali a história de todo o Holocausto, dos nazistas, pessoas mortas, os sapatos dos judeus mortos. Aquilo causa uma revolta. E na hora que você sai, está escrito lá: não te alegres quando chegar o dia da queda do teu inimigo. Uau! O caráter de Deus não é um caráter de um Deus que se alegra quando Ele executa o juízo na vida daquele que merece a justiça. Mas Ele é justo. E se você é filho de Deus e você anda em justiça e em retidão, Deus te defenderá do teu inimigo. Não se alegra com seu inimigo caindo. É triste quando a gente vê canções evangélicas ou doutrinas evangélicas ou mensagens evangélicas que dizem: olha, você vai ficar de pé, o teu inimigo vai cair e você vai pisotear e você vai rir na cara do teu inimigo. Não é do caráter de Deus. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus não queria destruir Amã. Amã se autodestruiu porque a justiça de Deus o alcançou. Eu quero dizer para você que é filho e é filha de Deus, se você tem